Pessoal, na aula de hoje nós abordaremos o tema grupos nominais e na segunda parte nós vamos ver um caso de grupo nominal especial que é chamado de caso possessivo, também conhecido como caso genitivo. Os grupos nominais são expressões de caráter nominal. Isso quer dizer o quê? Que nessas expressões nós vamos encontrar principalmente substantivos e adjetivos. E a ordem da frase ela não corresponde à do português, porque a parte principal da expressão, o substantivo, vai vir no final da frase, enquanto as caracterizações, qualificações, adjetivos virão todos empilhados na frente do substantivo. Aqui nós temos dois exemplos. The United States of America, os Estados Unidos da América. Fazendo uma análise da expressão, a palavra principal vai ser estados, que recebe algumas qualificações. Os estados são unidos e eles são da América. Essa expressão of America, ela poderia ser substituída por americanos. Então, toda essa expressão também está servindo para qualificar a palavra estados. That pretty woman, aquela mulher bonita. Então, a parte central aqui, a parte principal, a palavra principal, é a palavra mulher, woman. Enquanto o que vem na frente vem caracterizando esse substantivo, bonita, e nós temos aqui um determinante, um marcador, que é o pronome demonstrativo, aquela. Bom, as palavras que vêm em torno do substantivo, da parte principal, vão ser chamadas de modifiers. Modifiers quer dizer modificadores, ou palavras de suporte. Elas servem, então, para atribuir características extras ao substantivo. Normalmente serão adjetivos. Os modifiers são representados basicamente por adjetivos e advérbios. Vamos analisar, então. Nós temos aqui a palavra states, estados, e o modificador vai ser united, o adjetivo, unidos. Vamos ver o próximo exemplo. That very tall woman, aquela mulher muito alta. O substantivo mulher, o modificador vai ser o alta, e nós temos ainda o intensificador, muito alta. Então, advérbio, adjetivo, vão ser chamados de modificadores. Estas outras palavrinhas aqui de suporte, nós vamos chamar de outro nome. Bom, essas nós chamaremos de determiners, que são os determinantes. Os determinantes são marcadores especiais. Então, nós já conhecemos com outros nomes. Vamos ver quais são. Os artigos, que pode ser o artigo indefinido do inglês, um ou uma, e as duas formas aqui mudam de acordo com a sonoridade da palavra, mas tanto uma quanto outra querem dizer uma. O artigo definido the, que quer dizer o, a, o, os e as. Adjetivos possessivos, my, your, his, her, our, their, por que são chamados de adjetivos possessivos? Porque essas palavras sempre vão vir na frente de um nome, de um substantivo. Por exemplo, your car, o seu carro. My car, meu carro. His car, o carro dele. Enquanto em português nós colocamos alguns possessivos depois do adjetivo, como dele e dela, deles, delas, em inglês eles nunca vão fazer isso. Os adjetivos de posse sempre vêm diante do substantivo possuído. Também vamos colocar na classe de determiners os pronomes demonstrativos, this, that, these, those. Este, esta, aquele, aquela, estes, estas, aqueles, aquelas. Os numerais, tanto ordinais quanto cardinais. Então, temos aqui o 1, 6, 10, que são os cardinais. E os ordinais são aqueles que indicam posição. Por exemplo, first, primeiro, second, segundo, third, terceiro, e assim por diante. Também vamos colocar nessa categoria os pronomes indefinidos. Por exemplo, some, que quer dizer algum, alguma, alguns, algumas, any, qualquer, quaisquer, each, cada, all, todos, todas, every, pode ser cada ou pode ser todos, dependendo do contexto, entre outras palavras também. Bom, vamos ver os determiners
em exemplos, tá? Que a gente já viu esse exemplo bastantes vezes, né? The United States, os Estados Unidos, a pretty woman, uma mulher bonita, each student in the classroom, each student, cada estudante. Então já vamos analisar aqui. Essa parte final aqui, que é ligada por uma preposição, ela indica um lugar. Então ela não faz parte do grupo nominal. O que acontece é que aqui nós temos um segundo grupo nominal e na sequência nós também vamos ver como que a gente vai classificar isso. Outros exemplos, então. A beautiful old couple, um casal bonito velho, ou um velho casal bonito. O que nós vamos observar aqui? Que os determiners, eles vão introduzir um grupo nominal. Isso quer dizer o quê? Que quando eu localizo um determiner no início de uma frase, é mais fácil de eu localizar o grupo se eu identificar o marcador, o determinante. Porque depois dele, o que o determinante está me dizendo? Que depois dele eu tenho um substantivo mais à frente. Então eu já vou procurar o substantivo, leio o marcador e depois já vou procurar onde está o substantivo lá na frente. A couple, um casal bonito velho ou casal velho bonito. Daí a adaptação aqui nós podemos fazer de acordo com a melhor construção. The hot Brazilian summer. The summer, o verão. Então, o verão brasileiro quente. O quente verão brasileiro. That expensive graphics engine. Aquele motor gráfico caro. My old school backpack. My backpack. Minha mochila de escola velha. Ou minha velha mochila de escola. An interesting book. Qualquer livro interessante. 7 modern computer displays. 7 telas de computador modernas. Aqui nós temos dois casos, dois grupos nominais ligados pela conjunção and. The system memory and the power of a processor. Então, a memória do sistema e o poder, a força de um processador. Bom, vamos revisar o que é um substantivo, né, que é a parte principal do grupo nominal. Então, é preciso a gente ter bem claro o que é o nome, né, o substantivo. Então, é toda a palavra que a gente usa para nomear um ser, podendo ser um ser material, um ser imaterial, abstrato, inanimado, não importa. No grupo nominal, então, ele vai ser o núcleo do grupo. E a gente vai chamar essa palavra de head word, que em inglês quer dizer o núcleo, ou a palavra-chefe, a palavra-cabeça, a palavra que lidera o grupo. Então, vamos comparar com o português aqui. Eu amo aquela mulher bonita. Então, aqui eu estou falando de um ser, né? É uma mulher, e agora eu vou atribuir características para ela. Essa mulher é bonita e ela é aquela, certo? Então, aqui eu tenho o modificador, o adjetivo, e eu tenho o marcador aqui, que é um pronome demonstrativo, certo? Agora, como que isso funciona em inglês? Geralmente, na grande maioria dos casos, a palavra principal, a head word, ela vai estar lá no final do grupo nominal. Então, vamos analisar. I love that pretty woman. Eu amo aquela mulher bonita. Todos os outros marcadores, determinantes, eu vou ter que colocar na frente do substantivo. Empilhar na frente do substantivo. Bom, uma outra forma de a gente identificar o grupo nominal também é localizando o verbo. Então, vejam só. João comprou um Mustang vermelho velho. João has bought an old red Mustang. Então, se eu sei que isso aqui é o presente perfeito, eu vou traduzir o presente perfeito como se fosse só um verbo no português, eu sei que o que está antes do verbo provavelmente é o sujeito. E o que está depois do verbo é um complemento, que pode ser um objeto. Então, o grupo nominal ele vai se posicionar sempre nessas posições, ou como sujeito, ou como um complemento do verbo. Então, vejam só, aqui no primeiro grupo, na verdade eu nem tenho um grupo porque eu só tenho uma palavra. É o sujeito da frase, né, da oração. Na segunda parte, eu tenho um determiner, um marcador, né, um determinante. Então, ele está me dizendo que lá na frente eu tenho um substantivo. Um Mustang
vermelho, velho, ou velho, vermelho, aí vocês traduzem como acharem melhor. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o adjetivo. Então, o adjetivo é uma palavra que atribui característica para esses substantivos, né? Então, elas normalmente vão vir posicionadas na frente do substantivo. É bom nós fazermos algumas observações quanto à forma como as palavras funcionam como caracterizadores, né? Como adjetivos em inglês. Vamos ver. Nessa primeira lista aqui, nós temos a palavra casa, house, que é um substantivo, e o adjetivo beautiful que está na frente. Beautiful house, a casa bonita. Black cat, gato preto. Green card, cartão verde. Second place, segundo lugar. Então, o que eu observo aqui? Quando eu tenho um adjetivo, né, quando a palavra for realmente um adjetivo, eu começo a ler do substantivo para o adjetivo. Casa bonita. Agora, quando eu tenho um marcador que for um numeral, um número, eu começo a ler pelo numeral. Assim como quando eu começo a ler por um artigo também. Segundo lugar, second place. Então, eu não faço inversão na leitura quando eu tenho um numeral, eu começo por ele. Bom, vamos ver o próximo exemplo aqui. Mountain Eagle. Eu tenho a palavra águia, que é o head word, a palavra principal, e na frente eu tenho uma outra palavra que não é um adjetivo. Mountain, montanha. Na verdade, isso aqui é um outro substantivo. Só que observem, se isso aqui é o substantivo, essa palavra está assumindo a função de uma qualidade, de um adjetivo. Porém, não é adjetivo. Então, como é que nós vamos fazer a tradução? Águia da montanha. Nesse tipo de construção, quando eu tenho dois substantivos, eu preciso colocar uma preposição para fazer a ligação durante a tradução no português. As preposições podem ser variadas, de, para, com. Então, nesse caso, normalmente a gente vai usar o de. Isso vai equivaler ao que nós chamamos em português de locução adjetiva, que é quando nós não temos um adjetivo próprio para expressar uma ideia e usamos um outro substantivo mais a preposição de para construir a qualidade. Então, repetindo, águia da montanha. Próximo exemplo. Huge mountain, a montanha enorme. Cold night, noite fria. Hot desert, deserto quente. Demanding person. Bom, eu tenho a palavra pessoa, nesse caso, e a palavra demanding. Todos esses aqui são adjetivos mesmo, né? Agora, a palavra demanding, a gente vai observar que termina em ing. O ing é um sufixo que normalmente nos remete a um verbo no contínuo, né? No tempo contínuo. Então, nesse caso, a gente vai saber que isso aqui não é um verbo porque está na frente de um substantivo. E eu não tenho um verbo auxiliar aqui na frente para me dizer que isso é um verbo. Por exemplo, se eu tivesse um is ou um are, né, is demanding, está exigindo. Mas como isso aqui está na frente do substantivo, a gente vai logo pensar num adjetivo. Então, quando terminar em ing, essa terminação vai equivaler à terminação do português ente ou ante. Então, pessoa exigente. Demand é o verbo exigir, mas isso aqui vai funcionar como o adjetivo exigente. Outros exemplos. Exciting, emocionante. Relaxing, relaxante. Frustrating, frustrante. Disappointing, decepcionante. Bom, então, como o inglês é comum, né, os adjetivos aparecerem empilhados diante de um mesmo substantivo, como que a gente vai saber a ordem correta desses adjetivos que nós vamos usar para caracterizar uma palavra? Por exemplo, por que a gente vai dizer an old yellow house e não a yellow old house? Vamos observar. Esta é a tabela com a ordem de importância dos adjetivos que vão caracterizar um substantivo. Não, certo? Então, a ordem é a seguinte. Vamos supor que nós vamos usar 3 adjetivos. Nós temos que considerar, primeiro, o propósito,
depois o material, depois a origem desse substantivo, a cor, o formato, forma, a idade, que também pode ser por ano ou pelas palavras novo e velho, o tamanho, e por último, a última opinião, a última característica que nós vamos atribuir são aquelas relacionadas à opinião. Por exemplo, good. Então aqui a gente pegou o computador, que é o substantivo, e agora eu quero dar qualidades para ele. Então, eu tenho que observar o propósito primeiro, né? Então, ele é pessoal, ele é de trabalho, vem aqui. Depois a ordem é material. Ele é de plástico, ele é de ferro, de alumínio. A origem dele é brasileira, chinês, é americana. A cor é branco, o formato é retangular, é quadrado. Ele é velho, ele é novo. Ele é grande, ele é pequeno, ele é médio. Ou a minha opinião pessoal dele, ele é bom, ele é ruim. Ok, sabendo disso então, vamos tentar agora colocar essa expressão, esse grupo nominal em inglês. Um computador chinês amarelo pequeno. Eu já sei que eu vou colocar o artigo primeiro, a, e a palavra computador, que é o núcleo, o substantivo, lá no final da expressão. E depois eu tenho que distribuir os adjetivos chinês, amarelo e pequeno na frente da palavra computador. Então vamos ver o que vem primeiro. Vem primeiro propósito, não temos. Material também não temos. A origem? Temos, ele é chinês. Então o chinês vai lá antes da palavra computador. Depois nós vamos colocar a cor, ele é amarelo. Então vem amarelo e chinês, né? Yellow, Chinese. E depois nós vamos colocar o tamanho por último. Small, yellow, Chinese, computer. It's a very user-friendly model. Aqui nós temos um grupo nominal. Ele é um modelo muito amigo do usuário. Vamos lá. O verbo agora. É muito importante nós conhecermos os verbos. Isso vai nos ajudar bastante na localização dos grupos nominais na frase. Então, nós já estudamos isso lá nos verbos auxiliares e modais. Isso já dá uma base bem legal para nós reconhecermos os verbos nas frases. Vamos lá, então. Aqui eu tenho o verbo. Então, o grupo nominal vai vir depois do verbo e antes do verbo. Se ele vier antes, ele vai vir na forma de sujeito. Muitas vezes o sujeito vai ser só uma palavra, né, composto por uma palavra só, então eu não vou ter um grupo nominal propriamente dito aqui. E depois um objeto, certo? Então, o John lives in the United States of America. O John mora nos Estados Unidos da América. Então, achei o morar e depois é só pensar depois do verbo, que eu posso ter um grupo nominal aqui ou um outro no início. He, que é um pronome pessoal, sujeito, loved that pretty woman. Loved é um verbo no passado, né? Bom marcar aqui, o ed marca um verbo no passado, e o es lá no primeiro marca um verbo no presente, terceira pessoa. The machine is not working. Nós temos aqui o verbo to be, o verbo ser, e o sujeito anterior. Vejam que esse sujeito ele já é formado por mais de uma palavra. Então tem o artigo e o substantivo, a parte principal. No final eu tenho um verbo, então não tenho um grupo nominal aqui. There are 26 students in the room now. Há 36 estudantes na sala agora. Então vejam que nessa frase, a frase começa com o verbo haver. There are 36 students. Eu tenho um complemento para o verbo, porém eu não tenho um sujeito. O verbo haver é um verbo impessoal, ele não admite sujeito. Depois eu tenho o grupo nominal aqui, 36 students, certo? 36 estudantes. E no final eu também tenho outro grupo nominal, the room. No now não, porque é um advérbio de tempo. The system has been initialized. Has been, a gente já estudou, presente perfeito, vai ser traduzido como uma coisa só. O sistema foi iniciado, foi inicializado. Então, o verbo, o grupo nominal está no início ou depois do verbo. Advérbio. Então, os advérbios eles são palavras que indicam lugar, tempo, modo, utensílio e outras funcionalidades que essas palavras também podem apresentar. Os advérbios de modo eles são os que a gente mais facilmente identifica na frase, né? Porque eles são aqueles terminados em mente no português
E os seus correspondentes no inglês são aquelas palavras terminadas em li. E elas indicam, então, o modo como alguma coisa acontece. Vamos ver os exemplos aqui. Do it quickly. Faça isso rapidamente. Então, veja que esse advérbio está sozinho. Ele só está dizendo como a coisa é feita. Ele não está na frente de um adjetivo ou de um substantivo. Então, nesse caso, ele não vai compor o grupo nominal. João drives slowly. Mesma coisa. João dirige vagarosamente. She lives here. Ela mora aqui. Advérbio de lugar, tranquilo. I cut the cake with a knife. Então, eu cortei o bolo com uma faca. Isso aqui é um advérbio de instrumento. Ele indica o instrumento como eu pratiquei aquela ação. Então, o advérbio, nesse caso, não está modificando nada, ele não é um grupo nominal. Apesar de que dentro dessa expressão, desse advérbio, eu tenho um pequeno grupo nominal de duas palavras aqui, uma faca. Bom, agora a observação quanto a isso. Sabendo de que o grupo nominal ele modifica não apenas um verbo, mas ele modifica um adjetivo também, ele vai fazer parte de grupos nominais quando ele estiver modificando o adjetivo que está na frente do substantivo. Então vamos ver o seguinte. An extremely cold winter. Um verão extremamente frio. Vejam que esse advérbio aqui ele não está sozinho, ele está sendo usado para modificar a palavra frio do inverno. Então, tudo isso aqui vai ser um grupo nominal maior. A gente vai ter que ler primeiro o determinante e depois vai lá para o final, para o substantivo, e depois vai lendo de trás para frente e vai encaixando da melhor forma possível na hora de traduzir. Aqui nós temos um resumo para lembrar da ordem do grupo nominal e alguns exemplos compostos pelos determinantes, modificadores e núcleo. Vamos ver então, relembrando aqui. O determinante, ele vai ser um artigo, né, um artigo definido, indefinido, um numeral, um pronome possessivo, meu, minha, seu, sua, demonstrativo, este, aquela, aquele, aqueles, e um pronome indefinido, tudo, todos, nenhum, qualquer. Bom, na sequência nós vamos ter um modificador. O modificador vai ser o adjetivo, os adjetivos de modo geral, um substantivo com função de adjetivo, quando um substantivo é posicionado na frente de outro e adquire a função de locução adjetiva, como no português. Um advérbio, como nós acabamos de ver no slide anterior, intensificando ou modificando um outro adjetivo. E um caso genitivo, caso possessivo, que nós vamos ver na segunda parte da aula. Bom, e depois tudo isso, então, vai cair sobre o substantivo. É bom nós observarmos que nem sempre o grupo nominal vai ser iniciado pelo artigo, certo? Então, isso aqui não é determinante para que você localize o grupo nominal. O grupo nominal ele pode ter apenas um substantivo e um adjetivo. Então, a gente tem que ter isso em mente. Mas é claro que se ele é composto por uma dessas palavras aqui, se torna muito mais fácil sua localização. Agora vamos ver alguns exemplos, então. Com determinantes. A foreign actor, um ator estrangeiro. 4 foreign actors, 4 atores estrangeiros. My foreign actor, this foreign actor, some foreign actors. Agora vamos ver um caso em que nós temos o substantivo com função de adjetivo. A university teacher, um professor de universidade. Na verdade, aqui nós temos a palavra universidade. Mas é claro que em português nós falamos um professor universitário, porque em português nós temos um adjetivo equivalente a essa palavra aqui. Então você pode adaptar. Mas lembrando que literalmente em inglês eles estão falando de universidade. Porque isso é um outro substantivo, não é exatamente um adjetivo. A very good teacher, um professor muito bom. Então eu tenho adjetivo e um intensificador aqui, o advérbio, muito. A very well-mannered teacher, um professor muito bem educado. Então, o que eu tenho aqui? Substantivo, né? O adjetivo, educado, um advérbio, que é o bem, e um intensificador, um outro advérbio, para modificar esse bem aqui. Muito bem. Então, a teacher e tudo que ficar aqui no meio, então, vão ser qualificações. E por último, the man's lover, a namorada do homem, a amante do homem. Isso é um caso genitivo, nós vamos aprofundar na sequência.
Bom, vamos ver situações em que nós temos mais de um grupo nominal numa expressão. Então, The Great Industrial Revolution of the Century. A grande revolução industrial do século. Observem que essas duas expressões estão sendo ligadas pela preposição of, de, do, no caso. Aqui nós não temos verbo, então o verbo não está separando o grupo nominal. Isso aqui, vamos dizer que é um grande grupo nominal. Só que ele vai ser dividido em dois. Por quê? Porque eu tenho um outro determinante aqui, ó, o século. Então a preposição, ela não faz parte do grupo nominal, mas ela pode me mostrar onde há dois grupos nominais ligados. Ela só vai fazer parte do grupo nominal se estiver construindo uma expressão que valha como qualidade, valha como adjetivo. Lembramos do caso lá do United States of America, em que of America corresponde a americano. Então, nesse caso, a gente poderia dizer que é uma qualificação. Aqui não, porque é um outro grupo nominal. Outro exemplo. The most important president in Brazilian history. O presidente mais importante da história brasileira. Então, vejam só, eu tenho o in, nesse caso a gente traduz como the, muitas vezes em inglês eles usam o in, e na tradução nós usamos o the, porque é a forma como nós falamos. Então, aqui você tem um núcleo na primeira situação, que é o presidente, e lá na segunda situação você tem um núcleo que é história. E as qualificações que vêm na frente do substantivo. Já é bom observar aqui também que nesse segundo grupo nominal nós não temos um determinante, ó, nós não temos um artigo, um pronome demonstrativo, certo? Então começamos a leitura direto pelo substantivo. História brasileira. The richest man in the planet. O homem mais rico do planeta. The longest river in the world. O rio mais longo do mundo. Para finalizar essa parte, então, vamos a algumas considerações. Relembrando, então, não compõe grupos nominais, ou seja, quando eu estiver analisando um grupo nominal, eu tenho de deixar de fora essas palavras, ou seja, elas estão separando onde o grupo nominal pode estar, ou ele está antes ou depois dela. Então, os verbos e suas conjugações, preposições e alguns pronomes, como o pronome pessoal, pronome relativo, pronome pessoal, eu, você, nós, eles, porque essas palavras, os pronomes pessoais, são o sujeito da frase, então eles não podem fazer parte do grupo nominal. E o pronome relativo, que nós já estudamos numa outra aula, que é aquele pronome que liga orações. O that, which, who. Então, ao ler uma oração, deve-se localizar primeiramente o verbo, para depois encontrar, então, os grupos nominais, que podem vir antes ou depois desse termo.